a Jane ela escreve o seguinte: e um pai que era excelente como pai dentro de um casamento, mas quando ele sai, vira as costas para um filho e permite até que a atual mulher trate mal a sua filha. Esse homem pode ser narcisista? Pode, Jane. Pode. Tem traços narcisistas aí. Porque vamos tratar o narcisismo como um espectro amplo, né? Inclusive nós falamos isso na semana passada. Existem aqueles narcisistas clássicos, cujo comportamento, até para um leigo, é possível diagnosticar como tal. E existem aqueles que estão dentro do espectro narcisístico, embora eles oscilam em determinados comportamentos que, pela sua própria insegurança, que ainda acaba se conflituando com a presença do narcisismo, torna a maneira de ser dele um tanto quanto ambivalente. Mas levando em consideração um panorama, né, desenhado dessa forma, como você descreveu, Jane, sim, pode ter a presença da atuação narcisista. Por quê? Porque para um filho, para um pai esquecer um filho, privilegiando totalmente a nova vida que ele passa a levar, ele precisa se desconectar desse filho, afetiva e psicologicamente, por entender ser mais importante privilegiar outros aspectos que dizem respeito à própria vida dele. Então ele se desvencilha das implicações que foram criadas por ele mesmo para, de uma certa forma, se debruçar totalmente e exclusivamente numa outra direção, sem sequer administrar uma dada aproximação por privilegiar os seus próprios sentimentos, as suas próprias sensações. E aí talvez esse seja um tipo de pessoa que, se ele for confrontado por alguma razão pelo modo como ele se comporta, possivelmente vai ser o tipo de pessoa que vai virar para você e vai dizer: mas você não sabe o que eu passo, você não sabe por que eu ajo assim, você não sabe as coisas que eu sofri. E aí é o tipo de pessoa que vai se narcisificando pelo modo como ela vai cultuando as dores que ela carrega. E as suas dores vão se tornando o álibi para ela justificar desconexões e insuficiências em conexões que deveriam ser pautadas pelo amor e não pela obrigação. Pelo amor. Pelo amor. O fato é que onde existe amor, não existe narcisista. E onde tem um narcisista, não existe amor. Acho que essa é a coisa mais dura, né, que eu estou falando aqui, né? Mas embora isso possa parecer duro, é aquilo que eu falei até como resposta, se eu não me engano, para Daniele lá em cima. A insuficiência dos pais é uma oportunidade para que a gente se conecte com a nossa real e verdadeira filiação, que não é horizontal, ela é vertical. E isso é acessível para se viver pela fé. Porque a grande verdade é que cada um, em função da sua própria história e contexto, vai sempre produzir um panorama comportamental que, seja pelo narcisismo ou em função de outras limitações, nós estaremos, de uma certa forma, sendo sempre marcados pelas limitações dos nossos pais.
O que aqui nós estamos conversando é porque eu vejo filhos seguindo vida afora, nivelando a sua autoestima e a sua concepção de si a partir de uma narrativa e de uma perspectiva totalmente adoecida de pais narcisistas. E na luta por uma afirmação que não tem estreita relação com a coerência e com o bom senso, porque está sujeito a uma enfermidade de personalidade, esse filho se sujeita a coisas indizíveis e uma escravidão de natureza tal que muitas delas vêm sacrificadas a sua vida afetiva, vêm sacrificadas a sua liberdade, a sua autoestima, a sua autoconfiança. E aí aqui, diga-se de passagem, são pessoas que se tornam fortes candidatas a desenvolverem um narcisismo defensivo, dependendo dos papéis que venham a assumir lá na frente. Porque, como estava aqui respondendo para Daniele, se todo narcisismo ele é um resultado de um complexo de inferioridade não resolvido, e a gente pensa aqui no caso de um filho que passa a infância e a adolescência sendo humilhado e ele lutando pela afirmação diante desses pais adoecidos, já tendo o exemplo da maneira de ser dos pais e já carregando dentro de si uma cratera de inferioridade, ele já tem a faca e o queijo para desenvolver um narcisismo lá na frente. Por isso é que a razão de eu criar esse tipo de reflexão é no intuito de viabilizar saudáveis emancipações psíquicas e emocionais desses contextos adoecidos. Não para que se odeie esse tipo de pai e esse tipo de mãe. Pelo contrário, até para que se perdoe eles. Mas nesse perdão, mediante uma emancipação saudável do ser, você possa construir a sua própria individuação sem que você se torne um mero resultado daquilo que eles fizeram com você. Essa é a intenção.